Enzimas! Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas. É um prazer estar com você, onde toda quinta-feira ou toda terça-feira eu posto aulas aqui no YouTube, aulas de biologia, de qualquer conteúdo da biologia, para você que está no ensino fundamental, para você que está no ensino médio e para você também que está no ensino superior. Aqui tem aula para você de todo jeito. Hoje eu vou estar falando sobre enzimas. Olha só comentamos sobre enzimas quando vamos falar sobre proteínas, porque as enzimas são tipos de proteínas. Outra coisa que se comenta quando fala em enzima é: as enzimas aceleram reações químicas. Essas duas informações são as informações mais conhecidas sobre as enzimas, que elas são tipos de proteínas e que elas aceleram reações químicas. Entretanto, isso é uma visão simplificada da coisa. As enzimas elas são importantíssimas para as atividades celulares, tanto por questões de acelerar reações químicas, mas por diversos complexos enzimáticos que existem dentro do nosso corpo, que existem dentro das nossas células. E hoje eu quero dar uma aprofundada melhor com relação a enzimas, então essa aula vai ser perfeita para quem também quer dar uma aprofundada melhor no quais são as características das enzimas, o que elas podem deixar de fazer, como elas atuam em determinados tipos de reação química. Então, essa aula aqui, eu vou utilizar tópicos do livro de Junqueira e Carneiro, um livro de Biologia Molecular e Celular Superior, mas qualquer aluno pode assistir. E diga-se de passagem que vale muito a pena, porque a gente vai dar umas pinceladazinhas e umas coisinhas que você talvez nunca tenha visto sobre as enzimas. Então, pega teu caderno, pega teu lápis e vem comigo aí compreender esse negócio que é muito massa. Vem comigo agora. Beleza, então vem comigo aqui entender essa bagaça. Olha só, gente, é um tópico bastante legal que a gente vê no livro de Junqueira e Carneiro, esse daqui. Através das enzimas, os genes controlam o metabolismo celular. Essa afirmação, pessoal, compete à seguinte característica da enzima. As enzimas elas aceleram reações químicas. E uma das coisas que elas podem fazer é participar do processo de produção de moléculas de DNA, elas podem também participar do processo de produção de moléculas de RNA. Patrick, o que é o DNA e o que é o RNA? São ácidos nucleicos. O DNA ele participa de um processo chamado de duplicação semiconservativa, que é quando uma molécula de DNA produz outra molécula de DNA geneticamente idêntica. Para acontecer essa síntese de DNA, enzimas participam em tudo, do corte da molécula DNA, dos pontos que irão iniciar o processo de duplicação, assim também como os processos de produção de RNA, que a gente chama de transcrição. O processo de transcrição, que você vai ver até que é um pouco meio confuso, mas para poder se produzir enzimas participam desse próprio processo, beleza? Então, para poder produzir moléculas de RNA mensageiro que irão atuar na síntese de proteínas, enzimas participam desse processo também aí, não só acelerando as reações químicas, mas também possibilitando o corte e a união de moléculas. Olha só aqui. Outra coisa interessante que ele coloca é que são moléculas proteicas dotadas da capacidade de acelerar reações químicas. Sobre essa capacidade de acelerar reações químicas, você já sabe. Mas uma coisa que você não deve esquecer é isso, são moléculas proteicas. Brother, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então a enzima, na condição de uma proteína, o seu processo de síntese é o mesmo. Do mesmo jeito que acontece com a proteína, acontece com a enzima. A enzima é um tipo de proteína, então espera a enzima ser um tipo de proteína formada aí por vários aminoácidos e o processo de síntese é o mesmo. A molécula de DNA tem o gene, esse gene tem a informação para a produção dessa enzima.
acontece o processo de transcrição, eu estou apontando aqui. A transcrição é o processo em que uma molécula de DNA produz, através do gene, produz uma molécula de RNA. Esse RNA, diga-se de passagem, é um RNA pré-sintetizado e ainda vai passar por algumas transformações, que aí inclui o splicing. Isso aí já estou falando de um jeito mais detalhado, mas enfim, na transcrição vai produzir uma molécula de RNA. Esse RNA é ele que vai participar do processo de tradução. Tradução que vai acontecer lá no citoplasma da célula, onde os ribossomos irão traduzir a mensagem do RNA mensageiro, que, diga-se de passagem, os RNAs transportadores vão trazer os aminoácidos para a produção dessa proteína, que no caso é um tipo de enzima. Eu faço questão de dizer isso para você ter em mente isso. As características de uma proteína, elas são universais, então espere nas enzimas encontrar as características de uma proteína, beleza? Então, olha só, a ação da enzima é a ação da enzima, aí nós temos a estereocomplementariedade, um nome um pouco longo para descrever para você essa imagem aí. Olha para mim, não esquece disso. As enzimas têm especificidade, ou seja, elas têm especificidade celular. Elas atuam apenas em moléculas específicas. As enzimas atuam em moléculas específicas. Patrick, qual é o nome da molécula em que a enzima está atuando? Olha só, a enzima ela pode participar tanto de reações anabólicas, que no caso é unindo molécula, produzindo um novo composto, ou ações catabólicas, que é na separação de moléculas. Então, essas moléculas que para tanto ser sintetizada como para ser quebrada, catalisada, enfim, elas são chamadas de substratos. Então, qualquer molécula que a enzima estiver reagindo, a gente vai colocar o nome de substrato. Então, existe uma relação de enzima-substrato. Para cada substrato, existem determinados tipos de enzima que podem atuar nesse substrato, unindo ou separando. Então, você pode ver aqui o seguinte, olha aqui nessa primeira ilustração que eu estou apontando. Substrato entra no centro ativo da enzima. A enzima, essa imagem aqui é claro que é uma representação, mas esse tipo de imagem ele nos leva a perceber o seguinte, olha para mim, que as enzimas possuem regiões específicas aonde vai acontecer a ligação do substrato. Não é dessa forma, a gente aprende como modelo chave-fechadura, mas é apenas uma representação. Na verdade, a estrutura molecular da enzima é quem vai determinar se ela vai ou não se unir àquele substrato. Então, essa região que acontece essa ligação é chamada de centro ativo. Então, geralmente, o centro ativo ele se combina com o substrato, em termos, digamos, de maneira ilustrada, morfológico. Olha só, como é um encaixe perfeito. Esse encaixe perfeito quer dizer que a ligação é perfeita, acontece uma ligação bem elaborada. Olha só aqui o complexo enzima-substrato. A enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. Então a enzima ela começa a atuar a partir do momento em que o substrato liga-se a ela. E aqui no caso a enzima ela acabou separando esse substrato. E depois produtos deixados do centro da enzima. A enzima depois libera. Como você pode perceber, a enzima não mudou a sua configuração, ela continua da mesma forma. E ela já foi atuar em outro substrato. Então a enzima ela faz basicamente isso. Ela acelera reações químicas, promovendo a separação ou promovendo a união. Após a ciência ter descoberto isso, hoje em dia diversos laboratórios é praticamente impossível eles não usarem enzimas. Hoje em dia todo mundo utiliza, que trabalha na biologia molecular e celular, utiliza enzimas para poder acelerar as suas reações químicas em laboratório. Então, uma reação com enzima, ela acontece muito rápido. A reação sem enzima acontece muito devagar. Então, essa questão de acelerar reações químicas é o determinante da enzima. A reação poderia acontecer sem a enzima? Algumas sim, mas lembre, demorariam muito tempo para poder acontecer, ok? Olha só,
Um outro tema, uma outra temática legal que a gente encontra no livro de Junqueira e Carneiro é que várias enzimas dependem de cofatores. Ou seja, para poder a enzima ser ativada, diga-se de passagem que quando ela é ativada, que ela vai determinar a sua função, para poder ela ser ativada, ela vai depender de uma outra molécula que vai servir como um ativador para a sua ação. Quando o cofator, esse ativador é um cofator. Quando o cofator é uma molécula é chamada de coenzima. Patrick, coenzima eu já escutei esse nome quando eu estudei vitaminas. Na realidade as vitaminas, algumas delas participam também, como elas são, ou melhor, cofatores enzimáticos, ou seja, elas são necessárias para a ativação de várias enzimas. Existem cofatores orgânicos, que chamamos de coenzimas, e existem cofatores inorgânicos, que são aí os vários sais minerais, que também podem atuar na questão de ativar as enzimas para poder ela fazer atuar naquela reação química em questão. Olha só, algumas nomenclaturas são bem interessantes. E sobre também nomenclatura, eu queria compartilhar uma coisa para vocês. Geralmente, as enzimas elas terminam com o sufixo ase, protease, lipase, nuclease, enfim. Esse nome é basicamente genérico, porque existe, gente, uma instituição aí uma instituição que determina os nomes das enzimas. Então, existem enzimas que têm nomes gigantescos, tipo, deixa eu ver aqui o nome de uma enzima bem grande, carboxilase, oxigenase e por aí vai, esses nomes que são bem gigantescos mesmo. Enfim, mas existem os nomes genéricos que terminam com ase, protease, lipase. Então assim, essa questão de se aprofundar no nome da enzima muitas vezes acaba deixando você um pouco confuso. Mas geralmente nos livros superiores o nome da enzima é o nome correto mesmo, o nome grande. E outra coisa, o próprio nome da enzima já diz o que a enzima faz, beleza? Uma enzima hidrogenase, carboxilase, então o próprio nome já diz o que é que ela vai estar fazendo, beleza? Mas existem alguns outros nomes que também são bastante interessantes quando a gente está estudando e a gente vê em provas e vê em livros. Exemplo, o nome aloenzima. Aloenzima, gente, é o complexo formado pela enzima mais o seu cofator. Beleza? O cofator é a coenzima e a enzima eu posso chamar de apoenzima. Então eu tenho a apoenzima, a coenzima que formou a aloenzima. É um pouco confuso, mas é basicamente nomes que pelo menos nos trazem essa característica. Então, quando você ler ou escutar, ou enfim, encontrar esse nome aloenzima, lembre que é um complexo formado pelo seu cofator e a enzima, ok? E aqui está mostrando uma representação de que além de existir uma estereocomplementariedade do substrato com a enzima, existe também com o cofator. Não é qualquer cofator que vai se ligar à enzima. Existe um cofator que vai se ligar de uma maneira bem específica à enzima, beleza? A enzima ela vai ser ativada e vai poder fazer a sua ação, beleza? Olha só, outra coisa bacana no livro de Junqueira e Carneiro. A atividade enzimática é muito sensível à ação de diversos fatores. Lembre que a enzima é um tipo de proteína, então espere encontrar aí aquela mesma frescuragem que a proteína tem. Exemplo, as enzimas elas atuam em temperaturas específicas. Se tiver muito quente, a enzima ela vai desnaturar. Se tiver muito frio, a enzima ela pode parar a sua ação. Ou seja, para poder atuar, tem que ter uma temperatura ótima, beleza? Então você percebe isso, que a velocidade da enzima varia também na temperatura que aquele ambiente se encontra. Então a temperatura ela acaba contribuindo para a ação das enzimas, ok? Inclusive vários gráficos que trazem em provas demonstram isso pra gente. A concentração de substrato. Se tiver muito substrato, as enzimas não vão suprir essa necessidade de reação e acaba diminuindo a velocidade da ação enzimática. Então a concentração de substratos também acaba contribuindo para a ocorrência da reação química, ok? E um dos mais importantes, que muitas vezes não é comentado, é a presença de ativadores ou inibidores.
Então, se caso a enzima seja um tipo de apoenzima que necessita de uma coenzima para poder ser ativada, se caso não tem essa coenzima, não vai acontecer a ação, não vai acontecer a reação química. Ou também pode acontecer a inibição. Tá lá o substrato, tá lá a enzima, mas alguns inibidores também estão presentes no meio e acabam aí contribuindo para não acontecer a reação química. Mas de que modo isso acontece? Olha só, existe a inibição não competitiva, que é uma inibição onde vai depender da presença do inibidor, beleza? Então, o inibidor ele não vai estar se ligando ao centro ativo dos substratos, beleza? Pelo fato do inibidor não estar sendo ligado ao mesmo lugar que se liga o substrato, acaba sendo uma inibição não competitiva. Isso aí então vai acabar contribuindo para que, se acontecer de existir esse tipo de inibidor no meio, então possivelmente ele vai se ligar à enzima e a atividade ela vai ser aí impossibilitada. Em contrapartida, tem a inibição competitiva, que é quando o inibidor ele liga-se ao centro ativo. Então, se tem muito inibidor, acaba aí também contribuindo para que aconteçam mais e mais inibições. Então, a inibição competitiva e a inibição não competitivas são apenas modos de descrever para você que outras moléculas também podem impossibilitar a ação da enzima. Beleza? Olha só aqui para terminar nossa aula. Para aumentar a sua eficiência, as enzimas se agrupam em complexos ou se prendem a membranas. Olha só, esse negócio assim de você ver uma enzima, um substrato, na realidade nem sempre é assim, beleza? As enzimas se agrupam em vários momentos para poder possibilitar uma grande reação química. Então, elas unem-se formando o que chamamos de complexos enzimáticos. E olha aqui um complexo enzimático bem conhecido, que é o ciclo de Krebs, e também temos o ciclo de Calvin. Ciclo de Krebs, a gente vê esse ciclo aí na respiração celular, e o ciclo de Calvin a gente vê ele na fotossíntese, diga-se de passagem, na segunda fase da fotossíntese, na fase fotoindependente, que é quando vai acontecer a produção de carboidrato. Então, aqui, gente, é uma emaranhada de enzimas que trabalham para poder acontecer a reação química. E a reação ela é em cadeia. Portanto, se acontecer a inibição de uma dessas enzimas, compromete todo o complexo, ok? Então, as enzimas elas podem agir sozinhas, mas em grande parte atuam em complexos enzimáticos para possibilitar aí a síntese de uma grande molécula, para possibilitar a oxidação de uma molécula. Então, gente, essas são as enzimas. Enzima é um tipo de proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Espero que você tenha gostado. Esses slides aqui eu também posso disponibilizar para você no meu blog. Você pode aqui ver na descrição. Você pode entrar no meu blog e pode baixar os materiais que você quiser. E não esqueça de curtir, de compartilhar, de divulgar para seus amigos. Estou aqui para ajudar. Beijo, valeu e foi!